Arqueologia e Antropologia com Érica, e hoje a gente trazendo um super convidado, como eu prometi para vocês, para a gente abordar esse tema bem polêmico, né? Tá uma polêmica danada, Jesus histórico, Jesus romano flaviano, e é uma confusão na internet, e nada melhor do que trazer pessoas que realmente são especialistas no tema, que entendam, que saibam realmente o que estão falando, e o principal, que trabalhem trilhando o caminho das evidências. E a gente tem aqui o professor José Alessandro, e lembrando que esse mesmo tema a gente vai abordar na terça que vem, sendo que com o Francis. O Francis, ele também vem abordando muito sobre isso, e aí é bom a gente ter a opinião dos dois, né, que estudam bastante essa temática. Professor Alessandro, seja muito bem-vindo, boa noite, se apresenta para a galera que ainda não lhe conhece, eu acho difícil, todo mundo lhe conhece, mas se apresenta, fala do seu trabalho na internet, dos seus livros, né? A galera, até vou pedir o contato do professor, depois me manda aqui, que aí eu já vou divulgando aqui no chat, né, para a galera que tiver interesse em adquirir os livros. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Érica. Boa noite a todos os espectadores, inscritos, apoiadores, membros do canal Arqueologia com Érica. É uma grande satisfação poder estar aqui com vocês nesse espaço midiático, um espaço que nos proporciona justamente momentos como este, de criticidade, de respeito, de responsabilidade com a produção acadêmica. Vamos divergir, evidente, em muitos aspectos, até mesmo as escolas que se constituem hoje no debate sobre Jesus histórico, Jesus da fé, e agora conceito flaviano ou teoria do Jesus romano, também divergem entre si, miticistas divergem entre si, e que a gente faça uma live muito proveitosa, que vocês consultem todas as fontes possíveis que vamos estar aqui trazendo nesse momento de interação. Quero aproveitar aqui cordialmente e mandar um abraço também a alguns espectadores do município de Itaocara, que eu compartilhei o link também, para que conheçam o trabalho da arqueóloga Érica. Então, a você itaucarense que chegou aqui, clicou no link também, seja muito bem-vindo, espero que vocês gostem do trabalho da Érica. E é isso, eu sou teólogo por formação, com especialização em algumas áreas, sobretudo línguas ditas originais da Bíblia, hebraico, grego. Fui diretor do Instituto Teológico Judaico, Centro de Formação Integrada, por 8 anos, e minha vida após a formação foi produzindo conhecimento. Logo após a minha formação, escrevi o meu livro, que hoje ainda está entre os mais vendidos do gênero crítica, que é O que Fizeram com a Bíblia, e logo na sequência o livro Como Surgiu Jesus. Dali para cá, é claro que com pouco auxílio do que nós temos hoje, né, que é a inteligência artificial, a gente conseguiu, de forma honesta, produzir o que era possível. Hoje fica um pouco mais fácil, não nos exime de uma pesquisa mais acuidosa, mas facilita bastante a nossa trajetória, né? Eu perdi muita noite de sono, confesso, muitas coisas, porque exigia, tá, Érica, muito sacrifício, muito rascunho. Nós não tínhamos os recursos, quando eu produzi meus livros, que nós temos hoje. Então, por certo, é claro, cada obra leva um pedaço de mim, um pouco da minha experiência, do meu mundo, passivo de crítica. Quero agradecer aos que compraram, aos que já usaram meus livros como referência. Quase todo mês é um dizendo que está usando meu livro, que está pesquisando, fazendo uma monografia, uma dissertação, reconhecimento. Então, para mim, isso é muito bacana. Um simples trabalhador, um homem que também ama a vida acadêmica, está aqui proporcionando esse momento de... Eu acho que é isso que a gente precisa, de pessoas livres, de pessoas independentes, que não ignorem a ciência, não deslegitimem a academia, mas, sobretudo, também não se tornem escravos da academia, que, infelizmente, tem sido muito monopolizada. Tá? Eu valorizo a ciência e valorizo a inserção de qualquer pesquisador na atividade acadêmica, não para buscar legitimidade, mas para poder se inserir num ambiente onde a pesquisa tem que ser levada com muita seriedade.
Então, professor Alessandro, como é que você está vendo esse panorama atual de discussões sobre Jesus histórico, o Jesus romano flaviano, que eu vejo que muitos ainda não compreenderam, né? E outra questão, eu vejo pessoas, professores de teologia, não vou citar nomes, mas eu acredito que quando eu falar, o professor vai saber, um professor de teologia muito experiente, muito famoso na internet, e, por exemplo, quando ele vai falar do Jesus histórico, ele se contradiz muito, né? Então eu vejo não só um, mas vários professores que abordam essa questão do Jesus histórico, o que eu percebo é muitas contradições, tá? E aí eles tentam encaixar ali, e ao mesmo tempo que eles falam de um Jesus histórico, eles dizem que não tem comprovação alguma, é hipótese, né? Eu já vi um professor de teologia aí bem famoso, bem conhecido, né, bem experiente, e ele da boca dele, né, ele fala do Jesus histórico, que era um teoísta, né, um revolucionário, analfabeto, camponês e tal, mas é uma hipótese, a gente não tem realmente evidência. Então, como é que... E, ao mesmo tempo, a gente vê muitas dessas figuras abordando o conceito flaviano, né, a hipótese flaviana, o Jesus romano, e muitas vezes a gente vê que não há uma compreensão do tema suficiente, né? Então, como é que o professor vê isso tudo? Muito bem, pessoal. O que acontece? Quando eu me deparo com teólogos, quando eu falo teólogos, eu me refiro àqueles com formação em teologia ou na prática da teologia, tá? Quando eu vejo teólogos cometendo equívocos em relação ao que é Jesus histórico, quanto uma figura que está ali expressa nos textos do Novo Testamento, confundindo, na verdade, o conceito de Jesus existiu e Jesus histórico, eu não tenho grandes problemas com essas pessoas, tá? Porque é comum, porque eles já partem de uma teologia histórica que foi recepcionada, sobretudo pela própria tradição, da ideia de que o Jesus que existiu é aquele tal como os evangelhos apresentam, que nasceu de uma virgem, né, que foi profetizado nas escrituras e até mesmo reverendado por alguns profetas em oráculos ou mesmo livros poéticos. Um homem que fez milagres, que andou sobre águas, que ressuscitou mortos, que também ressuscitou dos mortos. Para estas pessoas, esse Jesus existiu, tá? Tal como os textos dizem. Entretanto, nós temos uma outra ala que não tem absolutamente nada a ver com essa escola, com essa perspectiva, que é um processo do iluminismo. E o mais interessante é que os próprios defensores do Jesus histórico não é desse Jesus que, ora, eu acabei de descrever, descrito pelos teólogos ou defendido, e sim um processo do final do século XVIII para o século XIX, que é uma resposta anti-imperialista, anti-fundamentalista ao cristianismo que se consolidou na base de um Jesus rético, um Jesus que se preocupava não com um conflito direto com o Império Romano, mas, sobretudo, em implementar uma ética e preocupado muito mais com um mundo além, ou um reino de Deus, ou reino dos céus, do que propriamente com a realidade vivida pelo seu próprio povo, que era de exploração sob o domínio do Império Romano. Aí na sua tela está aparecendo, eu fiz questão de mostrar para você, de um lado, Jesus histórico. O que a academia pensa, se ele vai ser um zelota, sicário, filósofo cínico, apocaliptista, pouco importa. São reconstruções de um Jesus que eles não conseguem provar. Portanto, você criar uma imagem de uma figura que você não prova que existe e supõe que ele foi, isso, no mundo que eu vivo acadêmico, chama-se pseudagem. Então, não tem outro termo para dizer. Nós temos, então, duas perspectivas, duas hipóteses com dois métodos. Jesus histórico, supostamente, trabalha uma leitura dos manuscritos, na crítica textual,
pelo menos no início se trabalhava, abandonou. Hoje o que pouco importa para a academia é o que os textos dizem sobre Jesus, porque na verdade o histórico não dizem nada, é zero. Quando Dizem Seminer tentou reconstruir a possibilidade de se encontrar ditos, que eles denominam logias, de Jesus, o resultado foi o mais catastrófico que vocês possam imaginar. E olha que eu não estou usando obra de ateus críticos, obras dos próprios defensores do Jesus histórico, como André Chevtarese, John Dominic Crossan, Helmut Koster, entre outros nomes, Padre Ip Sanders. Portanto, diziam eles que, no Dizem Seminer, o Evangelho de Marcos, um evangelho primitivo, portanto, manuscritologia e crítica textual, não apresentava dados definidos sobre o que Jesus disse. Vamos falar de fontes e evidências, como cada hipótese trabalha. E aí, meu amigo, é você que vai decidir qual a metodologia e a hipótese que você quer trabalhar. Do lado esquerdo da minha tela, você tem, eles dizem que analisam os manuscritos, mas na verdade o próprio Crossan, Helmut Koster, entre outros, mesmo pensando numa tal fonte Q, dizem que o que importa para a construção de Jesus ou reconstrução não é o texto, porque o texto já está maculado, então eles chamam de contexto, ignoram totalmente o texto. Quando vão para o texto, ao delimitar uma perícope, eles selecionam o que pode ser histórico ou não, porque eles acham que é histórico. Portanto, isso não é ciência e tampouco um critério plausível de abordagem. Segundo, o contexto judaico do primeiro século. Ora, não há problema. Até quem defende a teoria flaviana ou o conceito flaviano vai estudar e pensar os evangelhos dentro de um contexto histórico social totalmente de embate e enfrentamento. As evidências arqueológicas e históricas, a arqueologia esquece. Elas contribuem muito mais para o conceito flaviano do que para o Jesus histórico. Porque quando o conceito flaviano se debruça a fazer a leitura propagandística de literatura, de arquitetura, entende? E de discurso, ela legitima muito mais a criação de um Jesus literário do que do Jesus histórico. Por os critérios metodológicos de cada um, e você vai avaliar comigo. Para o Jesus histórico, o problema é seríssimo. Porque há um dos critérios que eles levantam quanto força da hipótese, que é chamado de múltipla atestação. E aí abarca tudo. Escritores que nunca... Escute isso. Escritores que nunca se viram, nunca se ouviram, nunca se leram. Eles escreveram de forma independente os seus livros. Opa! Como assim? Eles dizem que Paulo teve um encontro com Tiago e com Pedro. Lucas afirma que já haviam evangelhos escritos. Lucas vai dizer, eu decidi pôr em ordem a narrativa, a narração dos fatos que entre nós aconteceram, porque muitos tentaram empreender. Ué, se ele diz que muitos tentaram empreender, ele não está construindo uma narrativa independente. Pelo contrário, ela está permeada. Por isso inventaram a tal quê. O primeiro grupo já diz que Jesus era esse pregador. Tá vendo aí? Primeiro é que ele diz que Jesus existiu. Mas ele era um pregador itinerante da Galileia, judeu observante. Ora, se ele era um judeu observante, você acha que esse cara seria um revolucionário? Qual é a mensagem revolucionária e conduta revolucionária dele? É zero. Número 2, passagens autênticas. Eles dizem que, por exemplo, pelo fato de Joséfo citar João Batista, Tiago, suposto irmão de Jesus, uma Adelfós, ok? E o contexto em que Jesus está são considerados autênticos pela minoria ou maioria dos historiadores. Uma coisa que vocês devem entender é que Jesus tinha os montes. Aos montes. Por que Joséfo não descreveu, já que ele citou Jesus, irmão de Tiago, que era o Cristo? Por que isso só aparece no testemunho flaviano?